Barros, vamos com essa informação, por gentileza. É o que a audiência pede e a gente atende, é claro. É o assunto. Flávio já se posicionou, inclusive, num evento em Minas, né, Barros? Bom dia, seja bem-vindo, bom trabalho, Barros. Fala, Pitoli, bom dia, um abraço a você e a todos que nos acompanham. Pois é, Pitoli, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, informou que irá acionar o Supremo Tribunal Federal contra o presidente Lula após o petista insinuar que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro mereciam ser enforcados. Uma fala do Lula ontem em que ele diz o seguinte, abro aspas... Quer pôr a fala, Tem Barros? A fala do Lula? Vamos lá. Eu ia evitar essa... Não, já que é para ferrar, o pinguim assoviando, pinguim... Gente, sem evitar... Eu ia evitar esse mas acho que é cedo, importante. né? Vamos pôr na boca dele, então vamos pôr na boca de quem está ameaçando. Né? Bom, o Lula ontem teve um momento de desespero aí após a questão da taxação, Pitoli, falou um monte de coisas. Ontem teve, aliás, eu acompanhei ontem no Primeira Página a sua fala e inclusive os trechos das falas do Lula. E ele disparou ontem contra os filhos do Bolsonaro, foi um show de horrores, né? E em algum determinado momento, que o Edson está recuperando para a gente, ele faz uma menção a Joaquim Silvério dos Reis e fala sobre uma questão de enforcamento, que os traidores da pátria merecem ser enforcados. Ele classifica Flávio e Eduardo como traidores da pátria, aí ele diz que traidores da pátria merecem enforcamento. Ele questiona, né? O que eles merecem, né? Temos já no ponto, Edson, vamos conferir a fala do Lula então. Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu, porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha. Tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio. E quando ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação. Quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem, porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo, eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Chega, obrigado. Pois não, Barros. Bom, aí tem um erro na fala do Lula, depois o Pitoli vai comentar até, tem a questão do Joaquim Silvério dos Reis, que não foi enforcado, né? E ele disse essas e outras questões aí relacionadas à família do ex-presidente Jair Bolsonaro e fez bastante críticas, como eu disse, disparou nesse evento que aconteceu em Goiás ontem. Ele reclamou dessa decisão dos Estados Unidos de taxar os produtos brasileiros em até 25%, é por isso que ele estava nessa histeria. E o senador Flávio Bolsonaro respondeu, Pitoli, fez uma resposta em relação a essa questão específica sobre essa parte do enforcamento. O senador entende que isso é uma ameaça contra a sua vida. Então nós temos um vídeo do senador falando sobre isso na Câmara Municipal de Belo Horizonte ontem. Vamos conferir um trecho. Ele diz que eu tinha que ser enforcado. Onde é que eu estou hoje? Eu estou em Minas Gerais, terra de Tiradentes, ao lado aqui do povo mineiro, que carrega aqui na bandeira do seu estado, liberdade ainda que tardia. E gente, de verdade, e o Tiradentes, que é o símbolo de liberdade,
alguém que lutou na Inconfidência Mineira para buscar a independência do Brasil em relação a Portugal, que foi executado por lutar por liberdade e independência e foi enterrado lá na Assembleia, onde hoje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde eu fui deputado por 4 mandatos e quase um século depois a nossa República foi proclamada. Eu quero dizer para você, Lula, que você não vai fazer comigo o que fizeram com Tiradentes. Você não vai me enforcar. Maurício Marcon, nosso convidado a partir de agora. Marcon, querido, bom dia. Seja bem-vindo, bom vê-lo e ouvi-lo, Marcon. Bom dia, Pitoli, bom dia aos gurizes aí que trabalham na Oriveja, quem nos acompanha de casa. A alegria é minha sempre de falar com vocês. Qual a dificuldade de tratar de gurizes ao invés de meninas? Qual a dificuldade? Você, semana passada, causou um rebuliço aqui dentro, né? É importante dizer que ninguém se sentiu tocado com a tua fala, mas a audiência nos provocou. Né? A audiência ficou nos provocando sobre aquele Meninas que você lançou. Queria saber qual a dificuldade, gurizes, aí cachorro, tá tudo certo. É uma provocação desnecessária, Marcon. Eu não entendi porque que ficaram tão abalados. Não, assim, mas é porque tem a questão do hétero curioso, tem aquele cara, não é verdade? Pitoli, vamos dar risada, né? Porque só de tristeza não dá pra viver a vida, né? Pelo menos a gente faz umas brincadeiras aí pra animar um pouco a manhã da turma aí, que sempre é muito positivo, com certeza. É só porrada, Marcon. Marcon, fala de Lula. Isso vai ter consequência ou não vai? Soube agora, através de Didi e Sérgio Tavares, que estão em Lisboa, que os nossos iluministros saíram pelo fundo do evento para não encararem o Didi e o Sérgio. Aí eu fico perguntando, vão encarar o Lula depois dessa fala? Tomarão alguma decisão nesse sentido? Polícia Federal, Ministério Público, a gente tem a fala do MC Misa, falando de Deolane e Marcelinho, no atentado contra a vida do Flávio. Tem o Janones num tweet de março, dizendo que haverá choro e ranger de dentes, que Flávio será macetado, aquela coisa toda. E a gente pode, quando se trata de Janones, fazer várias leituras sobre o mesmo tweet. E tem o Lula ontem para culminar numa nítida incitação, numa ameaça à vida de Flávio e também Eduardo, diga-se de passagem. Isso já pode pensar em alguma consequência? Como é que está no bastidor? Como é que está sendo tratado isso, Marcon? Bom, vamos por partes. Para quem ainda duvida que o Brasil não é mais uma democracia, eu acho que é bom a gente fazer uma reflexão sobre se o que aconteceu lá no Gilmar Palusa, lá, aquela aberração paga com dinheiro público, tivesse acontecido no Brasil. Imaginem vocês que o Pitoli tivesse falado as mesmas palavras para o Gilmar Mendes em um evento no Brasil. Neste momento, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que o Pitoli estaria preso, né? Então, para vocês verem como a liberdade ela se afastou muito da nossa realidade, como hoje a gente vai perdendo ela aos poucos e sequer vai percebendo que a gente não é mais livre, por exemplo, para fazer os questionamentos que foram feitos pelos repórteres lá em Lisboa ao Gilmar Mendes, né, e ao próprio Barroso. Bom, esse é o ponto 1, eu acho um ponto bem triste, porque quando a gente se afasta da liberdade, a gente se afasta do progresso também, a gente se afasta de muita coisa. Ponto 2, sobre as ameaças. Ontem eu fui procurar, Pitoli, o que é apito de cachorro. Eu não sabia o que era apito de cachorro e provavelmente a audiência também não saiba. Vários comentários embaixo da postagem do Lula, ou de postagens que traziam a fala do Lula sobre o eventual assassinato, né, de Eduardo e Flávio, falavam sobre o apito de cachorro. Apito de cachorro, Pitoli, é quando um líder dá a ordem para alguém que esse alguém vai entender a ordem e ela não é uma ordem expressa. Do tipo assim, matem o Flávio Bolsonaro. Eu não estou falando isso, eu estou sugerindo que lá em 1800 alguma coisa, alguém, por ter atitudes semelhantes ao que Flávio fez, deveria ser morto. Isso é um apito de cachorro, é muito usado por traficantes, por esse tipo de pessoas aí, que a gente sabe aliados ao presidente da República, ao narco-presidente da República. Então eu já sugeri ao Flávio, a gente tem um grupo lá que a gente conversa, que ele redobre os cuidados. A gente vê, por exemplo, na Colômbia, Pitoli, onde as pesquisas, inclusive, davam a esquerda vencendo no primeiro turno e uma disputa mais acirrada no segundo, o candidato o Abelardo, ele faz discursos atrás de vidros à prova de bala, né? Eu não sei se não era de nós começar a pensar isso para o Flávio também, porque o Jair já foi vítima aí de um atentado dessa turma. A gente sabe que o Adélio não operou sozinho aquela tentativa de assassinato. Então, não é nada
é improvável que mais uma vez o Flávio sofra o que a direita vem sofrendo pelo mundo. Então, sim, a gente tem que redobrar os cuidados. Eu acho que é uma situação muito séria. O Flávio foi aos Estados Unidos e conseguiu trazer o enquadramento do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. A gente sabe as consequências que isso vai ter para essas organizações, né, como congelamento de bens, a CIA e a inteligência americana entrando para investigar conexões dessas organizações. Então eles vão sofrer consequências e a gente sabe que o responsável por isso, para dar esse empurrãozinho final, foi o Flávio Bolsonaro. Então... Ó o PH chegando por aqui. O PH, quero te agradecer a tua aula ontem com relação à Colômbia, no Silvio. Eu estou na condição de ouvinte ali, né? Estou ouvindo trabalhar, estou ouvindo por primeira página e te ouvindo. Obrigado pela aula com relação à Colômbia, viu, PH? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pitoli. Sempre um prazer estar aqui na Auri Verde, trazendo o microfone para terras Yankees, né? Aqui é Yankee de fato, né? Onde eu estou. Sempre um prazer, meu caro. Um abraço a toda a audiência. E, Pitoli, esse é o dever, né? Temos que vir aqui e deixar o nosso público bem informado, meu cara. É sempre uma honra. Muito obrigado. Aliás, o assunto hoje pela manhã aqui é a sessão 301. Flávio vai na Itatiaia e diz que pede para Trump, Vance e Rubio não taxar o Brasil. Entretanto, a sessão 301 identifica no Brasil pontos onde uma nova taxação, tarifação, enfim, seja quase que inevitável por conta de condutas de governo e também do próprio Poder Judiciário. O Trump quer taxar o Brasil ou terá que taxar o Brasil em função da 301, PH? Olha, Pitoli, o que a gente pode dizer é que é uma junção de várias coisas, porque as tarifas também estão sendo utilizadas como matéria de pressão política. E o que a gente pode dizer é que nos últimos 5 dias o Donald Trump adotou uma postura. Jogou para o ar tudo que ele conversou para o Lula, as promessas do Lula não avançaram e o Lula acreditou que poderia, de repente, empurrar com a barriga. Tudo isso que eu estou dizendo porque, para ficar claro que a sessão 301, ela tem questões que precisam de fato serem investigadas de concorrência desleal com empresas americanas, e isso faz com que o governo brasileiro ou ele tome atitudes para mudar a sua estrutura e a forma que ele está trabalhando para essa concorrência, ou ele vai ser taxado. Mas a gente também tem que encarar isso da seguinte forma: Donald Trump e Marco Rubio estão declarando guerra contra Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gente entender essa questão da sessão 301, por exemplo, Pitoli, nós temos alguns casos que apontam, por exemplo, trabalho análogo à escravidão dentro do Brasil. E isso utilizando justamente infraestrutura chinesa. Pois é, os carros elétricos da BYD, eles foram postos nessa investigação, quando os Estados Unidos, por exemplo, têm interesse de vender carros elétricos no Brasil. Mas eles vão utilizar qual tabela para isso? A tabela de quem está ali dando todos os subsídios corretos para os seus trabalhadores, pagando salários dignos, pagando os impostos certinho. Enquanto os chineses estão importando mão de obra para o Brasil, eles estão utilizando praticamente a escala 7/0 com esses chineses e não seguindo a legislação trabalhista brasileira. Então isso torna a concorrência desleal. E o que o governo americano entende, por exemplo? Peraí, você tá fazendo então com que o meu produto seja mais tarifado do que os chineses. Nós estamos seguindo as suas regras, as suas leis, e vocês ainda assim estão cobrando mais impostos, então vamos fazer diferente. Eu vou aplicar então mais impostos sobre os seus produtos, porque aí a balança ela fica equitativa. Também, aí a gente precisa entender, Pitoli, quais seriam os próximos passos de tudo isso, até para saber se esse pedido do senador Flávio Bolsonaro seria atendido ou não. Nós teremos até o dia 1º de julho para o recebimento de comentários públicos sobre a taxação. E isso fica aberto, né, para escrutínio e, inclusive, esses comentários podem ser direcionados ao Congresso americano. No dia 6 de julho de 2026, nós teremos a realização de uma audiência pública formal para debater os impactos da medida. E aí, no dia 15 de julho, né, é a data, alvo e prazo final para a implementação definitiva dessa tarifação de 25% contra o Brasil.
E aí isso vai para a mesa do Donald Trump e cabe a ele essa decisão de dar essa canetada ou não, Pitoli. Agora, nós temos um outro ponto aqui que é necessário entender no meio de tudo isso. Quando a Suprema Corte derrubou os decretos do Donald Trump sobre a questão das tarifas globais que ele aplicou, ele falou: eu tentei fazer do jeito mais fácil, mas eu tenho outras ferramentas e vou utilizar a seção 301, que talvez vai ser mais punitiva para muitos países. Na época ainda eu falei, acho que o Brasil vai se dar mal nessa. E é o que está vindo por aí, meu caro. Ontem Flávio teve que sair desmontando mentiras, as narrativas do PT. Vamos lá, aperta o play, Edson. Isso é muito grave e eu peço que você assista até o final. Eles fizeram isso com meu pai e agora querem fazer comigo também. Os defensores do PCC e do Comando Vermelho ainda vão produzir muito conteúdo mentiroso contra mim, manipulando vídeos, manipulando fotos com inteligência artificial para tentar enganar o povo brasileiro. O Partido das Trevas, o PT, publicou um vídeo nas suas redes oficiais distorcendo a minha fala para enganar você. É muito desespero. Dá uma olhada no que eu falei de verdade. Enquanto o Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. 1 em cada 4 brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território, que não controla nem as cadeias, é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro. Eu afirmei com todas as letras que eu fui aos Estados Unidos, pedi que as facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho fossem classificados como organizações terroristas, enquanto o Lula foi defender os bandidos dele. E mais, na reunião eu pedi expressamente que não fossem aplicadas tarifas contra as empresas brasileiras. Agora, olha o que o PT publicou. O governo dos Estados Unidos propôs um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido. Percebe a diferença? O partido que ocupa a presidência da República pegou minhas palavras, cortou trechos, editou o conteúdo e tentou fazer as pessoas acreditarem que eu estaria defendendo tarifas contra o Brasil. O PT só tem a mentira para usar. Tentam enganar você, manipulando fotos, vídeos e distorcendo declarações minhas e da minha família. Mas não vão conseguir. Eu tenho a verdade acima de tudo. Já acionei meus advogados para tomar todas as medidas cabíveis contra mais esse crime petista. Coronel Tadeu, meu amigo, querido, meu convidado a partir de agora. Coronel, é o jeito do PT jogar. Joga na mentira, joga na sujeira. Tiraram de contexto a fala do Flávio, editaram a fala do Flávio, que ele se coloca a favor na luta e lutou por isso para a classificação das facções criminosas do Brasil, PCC e CV, e foram classificadas como organizações terroristas. Não tratava de tarifaço, taxação, pelo contrário, Flávio envia uma carta para Marco Rubio pedindo para que a taxação não venha, embora o governo de Lula nada fez para que isso não acontecesse. É o PT jogando do jeito que o PT sabe jogar. Então vamos, tem informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, a decisão do governo dos Estados Unidos de incluir o PCC e o Comando Vermelho na lista oficial de organizações terroristas passa a vigorar nesta sexta-feira. Essa é uma informação das mais importantes de hoje, porque a medida foi assinada pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio eleva o patamar de enfrentamento às duas maiores facções brasileiras. Na prática, o aparato de inteligência dos Estados Unidos, incluindo a CIA e as Forças Armadas, ganha uma autorização
autorização legal para atuar no monitoramento e estrangulamento financeiro dos grupos terroristas. A legislação norte-americana sobre financiamento ao terrorismo permite sanções a bancos e empresas que operem com organizações enquadradas nessa categoria, mesmo sem o conhecimento direto da ligação com os grupos. A nova classificação abre uma frente de atrito diplomático e político. O Planalto e setores do Judiciário veem com reserva o movimento de Washington. O governo de Lula avalia que a rotulagem de terrorismo atenta contra a soberania nacional e abre precedentes para a interferência externa. Obrigado, Barros. Eu vou contextualizar e vou voltar a um ponto que a gente sempre trata aqui na Ouro Verde, e eu sempre trato, que sempre me incomodou muito, 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 com relação à segurança pública. Nós somos de um tempo, e acredito que você também, está ali na casa do cinquentinha, né? Nós somos de um tempo, por exemplo, como quando éramos crianças, jovens ali e tal. Eu me lembro de jogando bola na rua, andando de bicicleta, não fazendo nada de errado, zero de errado, nada de errado. Virava a Kombi do juizado de menores. Quem tocava aquela Kombi era aqui em Bauru, o saudoso seu Ponciano. A gente tinha medo só do nome. Falava, seu Ponciano, meu Deus do céu. Era assim, ó, corra para dentro da sua casa, porque chegou a autoridade, chegou o juizado de menores. Você lembra disso? Tinha na tua cidade aí? Aqui em Bauru tinha, bicho. Aqui em Bauru era o seu Ponciano, era uma Kombi, pelo amor de Deus, né? Do mesmo jeito que tinha carrocinha, né? Os cachorros tinham medo da carrocinha, a gente tinha medo da Kombi do seu Ponciano. Tinha um negócio chamado autoridade. Tá. Por que eu estou lembrando da Kombi do seu Ponciano? Eu me lembro exatamente como era escrito juizado de menores na porta. Porque hoje a gente tem um modelo de segurança pública no Brasil que, em função das leis, ou seja, em função do Congresso, que legislou dessa forma ao longo dos últimos 40 anos, a frouxidão, né? Tá tudo bem para o criminoso que sai pela porta da frente da delegacia antes mesmo do policial que está ali ainda produzindo o boletim de ocorrência. Esse modelo no Brasil, fazendo com que as leis aplicadas chegassem, né, no nosso dia a dia, destruindo a segurança pública, nos fez enxergar, ver situações como, por exemplo, e você deve viver isso na tua cidade aí também, a polícia com a sua viatura passando diante de um ponto onde tem comercialização à venda do pino, da trouxinha, da pedrinha. Aí você vai falar assim, escuta, a polícia não sabe que aquilo ali é um ponto de venda? A polícia não sabe? Sabe, claro que sabe. Tá. Chegamos a um outro ponto. A polícia, os destemidos, e repito, heróis fadados da Polícia Militar, os amigos da Polícia Civil, eu tenho enorme respeito por estes. Mas, por exemplo, outro dia uma pessoa, já contei essa história aqui, uma pessoa teve o seu celular roubado aqui em Bauru, numa festa. 8 horas depois, esse celular já estava em São Paulo, num prédio ali do centro da cidade, onde residem estrangeiros. E essa pessoa, através do busca do celular, falou, o celular está ali. Chegou próximo do prédio uma viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo e falou assim, olha, eu fiz o boletim de ocorrência, está aqui, então, meu celular foi roubado ontem em Bauru e eu descobri pelo busca que meu celular está ali, ó, naquele prédio. A polícia falou assim, ali a gente não consegue entrar. Como assim a gente não consegue entrar? Não pode, não consegue, não quer? Qual é o problema? Então é um território que não é nosso, porque a partir do momento em que a polícia admite não poder entrar, nós perdemos. Nós perdemos. Só que, no meio disso tudo, nós estamos falando de uma base operacional dos caras, do crime. Que é o cara do celular, que vai fazer o dinheirinho, que é o cara da pedrinha, que é o cara da trouxinha, é o cara do pino, é o cara do não sei o que e tal. É o cara que hoje
Na operação é o preso, é o cara que foi preso no Rio de Janeiro, prendemos não sei o quê, prendemos o traficante não sei o que lá, prendemos não sei quem e tal. Onde eu quero chegar? Essas ações que nós temos hoje, ocupando o plantão de jornalismo, né, policial tal, isso é enxugar gelo. Enxugar gelo. Por exemplo, Rio de Janeiro, outubro do ano passado, a operação que cancelou o CPF de 120 bandidos. Tá. Mudou o que no Rio de Janeiro? Mudou o que no dia a dia do Rio de Janeiro? Fala aí pra mim. Quem mora ali na Penha, quem mora no Alemão, mudou o que no Rio de Janeiro? Cancelaram 120 CPFs. Mudou o quê? Nada. Porque isso é enxugar gelo. Enxugar gelo. Isso aí assim, acabou, vai de novo, matou, prendeu, vai de novo, vai nascendo, brota. Ok. Já entendemos. Esse movimento agora, dessa classificação, transformando o PCC e CV em organizações terroristas, isso vai fazer com que, pela primeira vez na nossa história, a gente entenda o movimento na cabeça do problema, que é o movimento financeiro. É esse o motivo do desespero do Lula. Esse é o motivo do desespero do sistema financeiro. Esse é o motivo do desespero das autoridades, desses que estão indo para os Estados Unidos, tentar fazer com que os americanos revejam essa classificação. Não é porque eles entendem, que dó. Não. Ai, que dó do PCC e do CV, agora são terroristas, meu Deus. Não. Vamos lembrar o seguinte, como é que, eu falei do legislativo, né, que legislou em algum momento e enfraqueceu as leis, frouxidão, favoreceu a vida dos bandidos ou não favoreceu? É claro que favoreceu. Quando favorece a vida dos bandidos, automaticamente a nossa vida piora. Só que eu te pergunto, como é que essa estrutura é alimentada? Você acha que é só por ideal ou tem dinheiro? Vou ser mais claro. Você acha que para o crime prosperar, para o crime avançar, o crime não abastece financeiramente toda essa estrutura? E aí a gente transcende a estrutura legislativa, porque eles precisam de juízes que vão julgar a favor do crime, que vão liberar, que vão devolver bens, que vão soltar bandidos. Precisam de agentes dentro do Ministério Público que falem a mesma língua para facilitar a vida do crime. Dentro de polícias, civil, militar, em todos os estados. Então, os agentes de segurança pública também fazem parte do esquema. Muitos deles, infelizmente, estão aí agora dizendo que protegem a tua cidade, mas fazem parte do esquema do crime. Infelizmente ou não. Tropa de Elite contou o que para nós, aquele filme? Dentro do Congresso, dentro de câmaras municipais, prefeituras, assembleias legislativas, tudo isso estruturado. Poder executivo, tudo isso estruturado, certo? Certo. E tudo isso estruturado pelo seguinte motivo: dinheiro rodando, não é ideologia, amigo. Não tem almoço de graça. Quer que aprova aquela lei? Vai rodar dinheiro. Quer que aprova aquilo? Vai rodar dinheiro. Quer que solta aquele? Roda dinheiro. E é pela primeira vez, então, que nós teremos a oportunidade de entender o tamanho do problema para esses caras. Por quê? Nesse rastreamento, nessa investigação, a gente vai, então, poder chegar à conclusão de algo que eu já venho falando há algum tempo. No Brasil, o crime se organizou a partir dos políticos. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz
da direita.